Bom, saindo desse conceito, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que vocês viram lá no segundo bimestre, perdão, que são os movimentos da Terra, né? Então, a gente tem diferentes movimentos. A gente vai começar a abordar primeiro rotação e translação. Bom, os planetas, eles giram em torno do Sol, todos na mesma direção. E esse movimento a gente chama de translação. Então, translação é o movimento que os planetas fazem em torno do Sol, que a Terra faz em torno do Sol. E todos os planetas, eles giram em torno de si mesmos. E esse movimento, ele é chamado de rotação. O sentido do movimento de rotação de quase todos os planetas do Sistema Solar é de oeste para leste, com exceção de Vênus e Urano, que tem sentidos contrários, tá? Que é só mais uma curiosidade para vocês. Bom, vamos falar mais um pouquinho, vamos falar mais especificamente sobre a rotação. A rotação, como eu falei para vocês, é um movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo, tá? Esse movimento, ele vai ser realizado num período de aproximadamente 24 horas. E conforme esse movimento é realizado, algumas áreas da Terra, né, elas vão ter incidência direta dos raios solares, enquanto outras não vão ter essa iluminação. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diferença de iluminação entre as regiões ali do planeta. Então, ó, isso aqui que vocês estão observando, a Terra está girando em torno do próprio eixo. E aí eu vou ter áreas que vão estar iluminadas e áreas que não vão estar, tá bom? Já a translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E assim, percorrendo ali a nossa órbita elíptica que a gente conversou lá atrás, tudo bem? E aí, esse movimento de translação, ele é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos, que é o que configura o quê? Um ano, certo? E aí, tá vendo aqui, ó, esse movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ela faz esse movimento em torno do Sol enquanto ela gira no próprio eixo, tá? Então, ela faz a rotação e a translação ao mesmo tempo, tudo bem? Então, gente, aqui eu tenho um resuminho só para facilitar um pouquinho para vocês, tá? Então, como a gente conversou, a rotação vai ser o movimento em que a Terra faz em torno do próprio eixo, tá vendo? Ela faz a rotação enquanto acontece a translação. Essa rotação ela vai durar aproximadamente 24 horas. E qual é a consequência disso? Eu vou ter a sucessão dos dias e das noites. Já a translação é o movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol. Vai durar 365 dias, né? Um ano. E a consequência é que eu vou ter a sucessão de solstícios e equinócios e vou estar dando origem ali às estações do ano. Então, a gente consegue ter as estações do ano por conta do movimento de translação. Tranquilo, gente? Por fim, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o movimento de precessão. Esse movimento de precessão, ele vai corresponder ao deslocamento circular efetuado pelo planeta em torno do eixo de sua elíptica. O que isso quer dizer? Imaginem lá o movimento do giro de um peão desequilibrando, tá? Ou levemente inclinado. É isso. É exatamente isso que acontece com a Terra. A causa da precessão é o fato da Terra apresentar uma certa inclinação no eixo, tá vendo? De cerca de 23,5 graus, tá? E aqui tá só uma outra imagem para vocês observarem esse fenômeno, tudo bem? Bom, gente, a gente falou um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Lua. O que acontece? A Lua ela vai apresentar 3 movimentos principais. Ela vai apresentar o movimento de rotação, que é o movimento em torno do próprio eixo. Ela vai apresentar o movimento de revolução, que é o movimento ao redor da Terra. E vai apresentar o movimento de translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol junto com a Terra, tá? E aí o que acontece? Como isso acontece, a Lua ela vai assumir posições diferentes em relação à Terra e o Sol. E isso vai fazer com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo do ciclo lunar. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter diferentes fases da Lua. Eu vou ter Lua cheia, Lua nova, Lua crescente e Lua minguante. Ou seja, ora eu vou conseguir ver a Lua em sua totalidade, ora eu não consigo ver a Lua, ora eu vou ter uma visão parcial da Lua, tanto na Lua crescente quanto na Lua minguante. Então, eu vou ver ela parcialmente, tudo bem? Bom,
E aí, só pra gente entender melhor esse conceito da Lua tá se movimentando ali em torno da Terra, enquanto ela se movimenta em torno do Sol, o que vai acontecer? Ora eu vou ver a Lua, ora eu não vou ver, né? Como a gente conversou. Então, vamos considerar aqui, ó. Lua nova. Vejam bem, a Lua, ela tá posicionada entre o Sol e a Terra. Quando eu tô na Terra, eu só vejo essa parte aqui, ó, que não está iluminada. Então, eu não consigo ver a Lua. Na Lua crescente, tá vendo? Eu vou ver ela parcialmente. Tá vendo? Só esse pedacinho aqui é que tá iluminado. Esse não tá. Na Lua cheia, eu consigo ver total, ó. Essa parte aqui, ela está iluminada. Enquanto que na Lua minguante, eu também só vejo parcialmente. Tá? Tranquilo? Mas vamos falar especificamente agora sobre cada uma delas. Ó, na fase da Lua nova, como eu falei para vocês, a gente não consegue observar a Lua, porque ela vai estar posicionada entre o Sol e a Terra. E por isso a gente não vê. E aí, nessa fase, a Lua ela vai estar no céu durante o dia e vai nascer por volta ali das 6 e se pôr por volta das 18, né? Das 6 da noite, da tarde, né? Bom, a lua crescente, o que acontece? A gente chama também de quarto crescente, ou seja, ela recebe essa denominação porque nesse momento a gente já consegue observar um quarto da sua totalidade, que nem vocês estão observando aqui, ó, tá vendo? E aí esse formato aqui é um semicírculo. E nessa fase, a lua ela vai nascer aproximadamente meio-dia e vai se pôr aproximadamente à meia-noite, tá? Temos também a lua cheia. Na fase da lua cheia, a Terra vai estar entre o Sol e a Lua. Então, o que vai acontecer? A gente vai conseguir observar a totalidade da Lua, tá? Porque ela vai estar ali, ó, totalmente iluminada, integralmente iluminada pelo Sol, tudo bem? Nessa fase, a Lua ela vai nascer aproximadamente às 6 horas da noite, né, às 18 horas, e vai se pôr aproximadamente às 6 horas do dia seguinte, 6 da manhã, tudo bem? E por fim, nós temos a lua minguante. A lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da lua, tá? E é nesse período que ela vai se encontrar ali no formato de um semicírculo também. E aí, da mesma forma, a gente vai conseguir observar só um quarto da totalidade. Só que no sentido oposto da lua crescente, tudo bem? Como vocês estão vendo aqui, a lua crescente a gente vai ver esse lado e a lua minguante a gente vê esse lado aqui. Então, nessa fase da lua, a lua ela vai nascer aproximadamente meia-noite e vai se pôr ao meio-dia, tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. E aí, depois a gente continua a nossa conversa sobre a nossa revisão do conteúdo do segundo bimestre, tá?